como é que a linguagem se forma no cérebro? Como é que esse lance aí? A gente recebe um estímulo, processa e dá alguma resposta adequada ou inadequada. Como é que é isso aí? Como é que se forma a linguagem no cérebro? Perfeito, Marcelo. A ideia é entender o cérebro, inicialmente, como se fosse uma empresa, né? Que você tem departamentos diferentes e que estão conectados entre si. Então, você tem a área de finanças, você tem a parte de TI, né? Você tem a parte de gestão, e o cérebro funciona da mesma forma. Olhando por esse lado, tem uma região específica do cérebro que é responsável pela linguagem. E imagina que eu te falo uma informação e que você precisa inicialmente processar essa informação que eu te disse, você precisa entender e em seguida dar uma resposta coerente baseada no que eu te falei. Então imagina que essa informação, obviamente, entra pelas orelhas, em seguida chega na região do cérebro, que normalmente está localizada do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo do cérebro. Ela é processada, ela é entendida, né, na região que chama região de Wernicke, e é uma circuitaria, né, que tem conexão com a área da expressão da linguagem, que era de Broca. E por meio dessa interconexão entre essas duas áreas, é possível você entender em seguida o estímulo que está chegando, seja visual, auditivo, tátil. Perfeito, perfeito. E em seguida, essa informação vai ser expressa pela região mais anterior do cérebro, onde estão os neurônios responsáveis pela expressão da linguagem. Pode ser pela escrita, pela linguagem corporal ou pela fala, né? É engraçado, por exemplo, eu tenho uma linguagem corporal super forte, né? Então, às vezes eu tô fazendo o exame, tô me mexendo, o cara fica me olhando, você tá vendo o quê? Aí eu falei, não olha pra mim, porque minha linguagem, às vezes a linguagem é corporal. E é interessante que o estímulo, você não precisa de dar uma resposta imediata, né? O cérebro tem essa capacidade de você discernir e dar resposta no momento mais adequado, né? Exato, exato. Então, você tem uma área de planejamento da fala. Assim como a gente planeja um ato motor, por exemplo, bicicleta ou dirigir, é um ato meio que automático, certo? Então, tem uma área que é a fórmula do movimento e a fórmula da fala. Então, você processa primeiro, você planeja antes de executar. Tanto seja a fala quanto o próprio movimento. Quer dizer, você não precisa de dar a resposta ao mesmo tempo que você recebe o estímulo, né? Você tem a capacidade de dar a resposta no tempo adequado. Exato. Para não provocar algum momento desagradável ou para agradar uma pessoa na hora correta, ou seja, você vai expressar essa linguagem você tem essa capacidade de discernimento, né? O Dr. René, ele explicou que a linguagem é uma função cerebral, uma função desempenhada pelo cérebro, e o cérebro, ele se especializou, uma das especializações do cérebro é a linguagem. E o interessante é que o cérebro especializou algumas de suas áreas para a linguagem. E ele quis dizer que a compreensão da linguagem ocorre mais na parte posterior, no caso, no lobo temporal. Então, nós chamamos de área de Wernicke, né? E então a linguagem, a compreensão da linguagem, ela ocorre principalmente, mas não somente, principalmente numa região mais posterior que o Dr. René explicou, que nós chamamos de área de Wernicke, e a expressão da fala, por exemplo, ela ocorre numa região do cérebro mais anterior, já no lobo frontal, numa região mais anterior. E o interessante, René, que a linguagem é uma coisa super dinâmica, né? Que conta idade, cada idade tem uma linguagem diferente, conta cultura, né? Cada tipo de povo tem uma linguagem diferente, não é só o idioma, é comportamental, né? Total. Vou te dar um exemplo lá, quando eu ganhei o prêmio, quando a gente ganhou o prêmio na Bulgária lá, e um sueco me entregou o prêmio.
O latino, a linguagem corporal é o que? Muito obrigado. Eu meti um abraço no cara. O cara fez isso porque a linguagem deles não é assim, né? Então, há diferenças ao redor do mundo na linguagem. E o tempo também, né? Então, a linguagem da Idade Média não é a mesma linguagem de agora. As respostas são diferentes, né? É extremamente dinâmico isso. É verdade. E a linguagem é um processo muito interessante e importante para a sobrevivência do ser vivo. Linguagem tem o objetivo de comunicação, né? Nós, seres humanos, mas não só, mas a linguagem não está restrita somente no ser humano, né? Também em outros animais, mas a linguagem tem o objetivo de comunicação, isso que é o importante. E a comunicação requer a expressão da linguagem, assim como o entendimento da linguagem. E nós temos várias maneiras de nos expressar, assim como de receber a informação, seja através de línguas, né? Seja através da linguagem, por exemplo, através de mímica facial, por exemplo, mímica com as mãos, seja através de linguagem corporal, outras, né? Seja através de cartas, né? Linguagem escrita e leitura, né? O WhatsApp, por exemplo, é um dos últimos avanços do mundo científico em relação à linguagem. O grupo de WhatsApp é um perigo, né? Porque ele pode ser reunir amigos e reunir discordância, né, cara? Briga, etc. Pode tanto reunir amigos como desunir amigos. É verdade. Bom, isso é super importante porque essa linguagem do WhatsApp dá margem para o erro de comunicação, exatamente porque não está presente o tom de voz, a postura, o olhar e a expressão. Então, isso faz com que existam erros no processo de comunicação. E até a gente fica na dúvida, será que a pessoa entendeu? Será que ela gostou? Será que ela não gostou? Será que ele está magoado ou ele achou engraçado, né? Exato. Porque isso você não tem esse tipo de expressão, né? Isso ilustra muito como a comunicação não são só as palavras usadas, né? Tem toda essa linguagem corporal e de expressão. E você tocou num assunto bem interessante, Edson, que a linguagem parece ter um componente meio primitivo, que vem inclusive dos animais. Então tem estudos que mostram que, por exemplo, os macacos, quando eles visualizam uma cobra, que é um perigo, eles dão um tipo de grito, né? E que todos olham para baixo e sobem nas árvores. E quando eles visualizam uma águia ou um gavião, que também é um predador dos macacos, eles olham para cima e se escondem, né? Então tem um processo de comunicação e, obviamente, a capacidade de comunicação é muito mais elaborada evolutivamente em relação a outros animais. E em relação à cultura, isso é extremamente interessante, que a gente observa muito. Não só fora do país, mas no próprio Brasil, é impressionante que muda muito a forma de comunicação. O nordestino, ele tem um approach muito mais caloroso. E quando eu cheguei em São Paulo para fazer residência, era bem interessante que eu falava tocando. Era um processo de comunicação corporal, né? E aí eu vi que aqui em São Paulo não é também tão... Não precisa ir para a Suécia, não. Aqui no Brasil mesmo a gente já percebe um pouco de diferença. Então, cara, isso é bem interessante. Isso foi muito marcante. Quando eu abracei um sueco, eu senti um cara duro fazer isso, porque não é a linguagem deles, né? Eles não têm essa linguagem de toque como nós temos aqui no Brasil, né? E para falar da questão do WhatsApp, que é uma forma de expressão, foi um avanço assim fascinante o WhatsApp, porque o WhatsApp primeiro foi algo em que nós digitávamos as nossas ideias e nós passávamos através do WhatsApp digitando. Aí depois o WhatsApp deu um jeito, aí nós pudemos gravar a nossa voz, a nossa fala, aí sim já vem a entonação, se nós estamos nervosos ou não, etc. E depois o WhatsApp, depois de algum tempo, eu lembro disso, porque todos nós acompanhamos esse processo de melhor da língua, da expressão da linguagem através do WhatsApp, e depois, atualmente, vídeos, em que nós conseguimos ver a expressão facial da pessoa, em que nós sabemos através da expressão facial se a pessoa gostou ou não gostou, se a pessoa está nervosa ou não. Ou seja, aos poucos, o WhatsApp ele foi tornando a linguagem mais e mais completa
de modo, hoje em dia, a permitir, inclusive, consultas médicas através de WhatsApp. Ou seja, o mundo está mudando. Isso é muito, muito interessante. Agora, tem uma coisa que lamentamos, que justamente para não ter erro de comunicação, é justamente que nós precisamos seguir as regras de gramática, as regras de pontuação. E isso aí ele pega na no linguagem digitada, na linguagem escrita digitada. Então, por exemplo, no WhatsApp, muitas vezes as pessoas mandam uma mensagem e acaba fazendo inimigos, etc. E a intenção nem foi essa, ou seja, os verdadeiros mal entendidos, brigas que acontecem por causa de um texto mal escrito. Então, a nossa população, a população brasileira, deve receber uma educação melhor na língua portuguesa para que para que as pessoas possam usar pontuação de maneira apropriada, né? A gramática de modo apropriado, vocabulário de modo apropriado, para que não haja erro de comunicação que você citou. Perfeito.